Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né? À segunda e última aula de leitura e interpretação de desenho, né? Eu falo desenho técnico, né? Porque pelo menos quando eu fiz várias disciplinas de desenho. Foi desenho um, mais parecia geometria, né? Mais parecia matemática do que desenho. Aí depois eu fiz outra matéria lá, chama desenho 2. Aí sim, né, que a gente pegava uma prancha, tipo essa daqui, ó, uma régua paralela. Aí a gente utilizava uma dessa lá no laboratório, né, cada um. Aí tem essa régua aqui, ó, chama régua paralela. Daí, ó, esses fios aqui, eles seguram. Você coloca o esquadro aqui, né, coloca o transferidor, né, o esquadro é, 30, 60 graus, né? Que fecha com 90, né? O triângulo retângulo, né? E o 45, 45. E a gente fazia os desenhos técnicos, né? Fazia os desenhos em perspectiva, tá? Eu sei, né? Igual acho que foi a Patrícia aí, né? O Heiser estava comentando aí, né? Eu sei que seria, né, bem melhor a gente fazer uma de desenho técnico, né? Mais aprimorado, mais avançado, né? Mas, assim, pelo o programa político-pedagógico, né? Essa matéria, ela requer noções, né? De desenho técnico. Até mesmo porque no mundo profissional a gente nem utiliza mais, né? Esse tipo de. Aí depois eu fiz a matéria que chama Desenho Auxiliado por Computador, né? Aí sim, né, que eu entrei em contato aqui, né? Que a gente entra em contato com o AutoCAD, tá? Então, na atividade passada aí, né? Na aula passada aqui, a gente falou sobre o fórum, o Raizer já falou aí, eu ainda não avaliei. Deixei uma dica aqui, tá bom, pessoal? Umas dicas aqui, um compilado para vocês se basearem aí, né? Para responder. Aí sempre essas dicas eu deixo aqui numa cor, né, no azulzinho, grifado aqui para vocês reconhecerem, né, que é a dica que eu deixei aqui foi o resumo da aula passada, né, as normas fundamentais aí nessa parte aí de desenho. E essa parte de desenho aqui, pessoal, ela complementa quando você entra lá deixa eu ver aqui, normas equatorial. Você vem aqui nessa página. Ó, todo eletrotécnico, eletricista também, né? Só que infelizmente a área da elétrica, ela não, assim, antigamente o pessoal praticamente não dava treinamento, não ensinava quase nada, né? E por isso que aconteciam muitos acidentes. Inclusive a função de eletricista, né? Pode-se dizer assim, ela foi cunhada, né? Infelizmente alguém tem que dar má notícia, né? Ela foi cunhada nas coxas mesmo, né? Ah, eu preciso de alguém aí para fazer instalar um poste, instalar uma tomada. Então, antigamente realmente não existia, né, a função, né, é igual a gente tem hoje o CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupações, do eletricista, né, em suas várias áreas. Pessoal, vou só deixar aqui daqui a pouco eu libero novamente, tá, o microfone para vocês. E na hora que alguém entra,
Aí ele fica liberado aqui. Então, né, depois aí mais para frente eu vou explicar para vocês. Nós temos, né, atualmente aqui o que norteia no quesito de desenho técnico, né, e no quesito de normas, nós temos a famosa e a tão falada, que eu até comentei na aula passada aí, a NBR 5410, né? Depois eu falo melhor da história dela quando a gente entrar no módulo um, né? No módulo de instalações elétricas, né? Prediais. Daí eu vou contar um pouco da história, né? Como que ela surgiu, né? Mas, assim, em resumo, é uma norma internacional, né? O Brasil compra, né? Todos os países compram e traduz para sua língua, né? Materna e inventa o número. No nosso aqui, né? Lá eu nem sei qual que é o número, a alcunha original lá, né? Do I3E. Aqui ela é 5410, é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. E as outras que eu mostrei na aula, né, 54 e 44, de simbologias, né, essa daqui, ó, que inclusive, segundo consta, ela foi cancelada, porém, sempre quando eles cancelam ou eles juntam em outra, por exemplo, antigamente a gente tinha a 54 33, que era para a rede de distribuição rural, né? E a 54 34 para a rede de distribuição urbana. Daí, hoje em dia, né, elas já tem um tempo que elas foram canceladas e, na verdade, elas viraram uma única, que é se eu não me engano, acho que é 50688, uma coisa assim. Ah, não, acho que é 15688. E daí ela virou uma única norma, eles pegaram os desenhos, deram uma atualizada. Inclusive, ela era tão antiga que a tipografia aqui, né, as letras, eram de máquina de datilografar. Provavelmente eles devem ter rodado ela no mimeógrafo, né? Seria a nossa máquina de Xerox aí, lá de 1900 e Guaraná de rolha, né? Bem antiga. Então, essas normas aqui são baseadas em normas internacionais, depois eu vou explicar como é que foi criado aí o I3E, né? Que é a nossa área de interesse aí, né? Tudo relacionado à elétrica, o I3E que cuida. E essas normas aqui, toda concessionária de energia, ela utiliza, né? Ela compila, ela compra a norma, compila e cria uma norma. Por exemplo, aqui, ó, vou ter que pegar lá da nossa matéria lá de instalações elétricas prediais, pegar emprestado aqui, ó. Pegar a NT 001, emprestada aqui da Equatorial Goiás, e a 004. Então você vai fazer um projeto aqui, né, no domínio aqui da Equatorial Goiás. As normas que tem aqui, né, grande parte delas foi baseado, por exemplo, né, tudo que no que tange aí a instalações elétricas de baixa tensão foi retirado, né, da 5410. Quando fala alguma questão aí de aterramento ou sistema de proteção de descargas atmosféricas, né, eles pegam de outra norma que chama 5419. Então, você entra aqui na página aqui da Equatorial, né? Deixa eu deixar em tela inteira aqui para ficar melhor. Aí você vem aqui em normas técnicas de conexão, por exemplo. Aí aparece aqui, você põe aqui continuar no site. Essa daqui é a norma que eu mostrei agora há pouco aqui para vocês.
Essa daqui, a NT001. Para a gente não perder tempo baixando, já vou mostrar ela aqui para vocês. Então, ó, aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. A gente vai usar essa e a 04 aqui, ó. Fornecimento de energia elétrica, edificações de múltiplas unidades consumidoras. A diferença é que a 01 ela foca em residências, né? Chama unidade, um único consumidor, né? Uma unidade consumidora, e aqui é condomínio vertical, né? Prédio de apartamentos, condomínio horizontal, múltiplos consumidores, pode ser também, a gente pode utilizar ela também para shopping centers, centros comerciais, camelódromo, por exemplo, né? Então essas duas aqui são bastante utilizadas aí em fornecimento de energia para baixa tensão. Então essas são as referências. Então só quer dizer, professor, que, por exemplo, né, essa é tal de NT001 aí da Equatorial Goiás. O pessoal pegou alguns desenhos, algumas informações técnicas da 5410 e de outras normas também, né? De outras NBR, sim. Grande parte foi da 5410. Pegou aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, né? Colou aqui. Essa daqui é a parte, ó, de desenho técnico, né? O que que é um desenho técnico? Igual a gente viu lá na aula passada, né? Desenho técnico, nós vemos aí as vistas, né? Vista frontal, vista lateral, né? Vista lateral esquerda, vista lateral direita, vista superior, vista inferior e por aí vai, né? Perspectiva, né? Me está parecendo aqui, assim, olhando aqui tá parecendo que é uma perspectiva isométrica. Perspectiva isométrica é assim, ó. Você vai ter o eixo X e Y. A gente não tem os gráficos lá, né? Cartesiano aqui, ó. Eixo X, eixo Y. Daí a gente tem um par ordenado. Vários pares ordenados, por exemplo, mostram que tem uma reta aqui, né? Então, a perspectiva isométrica é mais ou menos nesse sentido aqui. Até aquela prancha que eu mostrei para vocês, né? Você coloca a régua aqui embaixo, aqui, ó. Coloca um transferidor não, o esquadro de 30 a 60 graus. Aí você coloca o 60 graus aqui e os 60 graus aqui do outro lado também, ó. Aí você cria o eixo Z, o eixo X e o eixo Y aqui, ó, que fica aqui no chão, né, na base aqui. E aí você faz os desenhos aqui, ó. Tudo baseado. Aí esses desenhos aqui, né, ao eixo X e Z, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. O eixo Z, você usa a parte de 90 graus para desenhar ele, né? Aí você pega, vamos supor que esse aqui é o eixo X, ó. Aí você pega outro de 60 graus, coloca aqui, ó, a parte de 60 graus aqui na prancha, e aí você vai ter o eixo Y, por exemplo. Não, essa não é isométrica, não. É só o de 60 aqui do lado, viu? Aí o Y, ele fica, realmente, ele fica aqui, ó. Ó, já tava errando aqui, pessoal. Aí aqui, ó, ao longo do paralelo aqui, ó, porque tem que estar em 90 graus aqui, ó. Você vai desenhando aqui a estrutura, né, que tá, por exemplo, essa caixa aqui, ó. Se fosse um curso de engenharia elétrica, e, por exemplo, né, a gente ia aprofundar mais nesses desenhos, mas eu confesso que talvez hoje em dia o pessoal deve estar focando mais na parte do AutoCAD.
Eu fui fazer AutoCAD depois que eu aprendi todas essas técnicas. A gente usava uma reguinha que ela tinha um gabarito, né? Gabarito para mostrar a tomada, tudo você pensar de informações no desenho técnico. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, medição de energia, ó, mostra o famoso relógio, né? Medição de energia, a entrada. Confesso que os da Enel e da Celg eram mais simples. Inclusive, esse padrão que a Equatorial está mostrando aqui não é o padrão que a gente vê na caixa de energia aí das residências aqui de Goiás. Esse daqui, ele tá parecido com o de São Paulo, viu? De São Paulo, o disjuntor, ele fica numa caixa separada aqui, realmente. Mas o nosso não, o nosso ele fica numa caixa, quer ver? O que a gente ainda utiliza, tá aqui não. Acredito que ele esteja bem aqui, ó. Isso daqui, ó, esses desenhos, essas tabelas aqui, ó, a Celg e a Enel, né? A Enel ainda utilizava o mesmo. Aqui, ó, nossas medições aqui que a gente encontra aí nas residências, ó, essa aqui fica na fachada aqui, ó, locais, por exemplo, igual ali Trindade, ó, Trindade você vê muita lojinha, né? Uma calçada bem curta aqui e a medição de energia, né, aérea já embutida na porta da loja, né, ou até na porta da residência. Essa daqui, ó, com o postezinho, né? Aí tem o poste de 7 metros e tem o de 5 metros também. É, Então, o desenho técnico são essas representações, ó, vista lateral, vista frontal, de todo e qualquer desenho que você imagina aqui. Aqui é tudo relacionado à nossa área, o elétrico. Então, quando a gente precisa, ó, aqui uma medição aqui, ó, quando a gente precisa fazer um desenho técnico, geralmente a gente utiliza esses desenhos aqui como base para elaborar o projeto. Eu não sei se eu comentei com vocês, né? Mas assim, a gente vai fazer muita coisa, vamos dizer assim, na mão aqui, para a gente aprender. Mas assim, no mercado atual, o pessoal utiliza programa mesmo, né? O AutoQ Illumine, que faz projeto elétrico, e outros, né? Cabeamento de rede estruturada, né? Que é o antigo telefonia, hoje é telefonia, CF, CAT TV, né, que é a TV a cabo, internet, né, o novo padrão aí, né, internet via cabo coaxial, né, que é o junto com a da TV a cabo. Hoje nós temos não só internet, mas TV a cabo sobre IP, né? Então, todos esses padrões aí, né, a gente utiliza, existe uma norma, né, uma norma, tipo uma NBR, né, uma internacional, uma NBR, e a concessionária de energia ou até a empresa, antigamente, né, que existia a Telegoiás, né, e depois aconteceu a mesma coisa que está acontecendo agora com a energia, né, eram estatais, agora, né, está na mão aí de empresas aí, né, de particulares, né, de investidores aí particulares. Então, mas assim, uma coisa que não muda, pode até mudar a direção, mas não muda, são as referências de desenho. Aqui, ó, mostra a vista lateral da medição de energia, a vista frontal e a vista superior aqui, ó, evidenciando, ó, como se a gente estivesse enxergando aqui por cima, tá? Aí o projeto, né, ó, que tem vários tipos, com caixa de policarbonato, com caixa metálica. Inclusive, lá no final, ó, tem um exemplo aqui, ó,
de medição, mostrando o DPS para raio de baixa tensão. Então, hoje em dia, os programas, eles pegam esses desenhos aqui, fica lá no banco de dados dele, né? E esses desenhos são convertidos para um formato, o DWG, né? O formato aí do AutoCAD, que é esse formato aqui, né? Desse desenho que eu estava mostrando para vocês aqui. Ok, professor. Agora a gente vai, né? Eu fiz um resumo aqui, a gente vai cirurgicamente na questão das perguntas e da atividade. Aí hoje, como, né, são poucas aulas aqui, EAD, né? E só duas também. Inclusive, não de- eu vou abrir o microfone, depois você me responde se você já tiver essas duas aulas aqui de desenho, tá? É porque eu não olhei ainda aqui se foi publicada a FO de você. Deixa eu ver se foi publicada. Ó, uma já foi já. Então vocês já tiveram uma aula aí. Vamos lá, situação de aprendizagem. Vamos pegar aqui a descrição. Vamos pegar a folha de resposta aqui. Vai, tem dois arquivos repetidos. Eu vou baixar tudo e eu vou ver por que que estão repetidos aqui. Dependendo, eu corrijo. E a folha de resposta da atividade 2, que é uma única. Então, a SAP eu já tinha baixado, né? Que eu falei. Aí tem a da atividade 2, que é essa daqui, né? E também da atividade um, eu vou pedir para extrair aqui. Ah, lembrei. É porque uma ela tá no formato PDF, né? E na outra tá no formato aqui de PowerPoint, né? O PPTX aqui, né? Formato novo. A gente falou, né, do contexto aqui, né? Vamos ver a atividade um, né? Realizar a leitura e interpretação dos elementos de desenho técnico, identificar e nomear todos os seus elementos arquitetônicos em seguida, definir a melhor posição de alguns componentes, né? Tipo ponto de iluminação, interruptores e tomadas, né? Do projeto elétrico. Então, deve ter um projeto elétrico aqui que compõe essa instalação. Vamos lá, então. Vamos pegar. Eu até, pessoal, fiz uma versão da tarefa aqui para a gente discutir em DWG, tá? Opa, que eu estava ministrando aqui a aula de eletricidade para outra turma. Vamos ver lá da atividade um, que é a mais simples delas. Então, aqui, pessoal, né? Aqui, assim, como se vocês não têm acesso em casa ao AutoCAD, né? Igual eu falei, a gente tem que, se a gente quiser, como aluno, né? Até como professor, tem todo um processo. A versão de estudante, ela é mais fácil, né? Aí, por isso que é disponibilizada a folha, né? Em PDF, para vocês verem o desenho aqui. Eu vou comentar cada parte do desenho aqui com vocês, né? Então, eu usei um programa aqui para ele extrair o projeto, que está abrindo aqui, pessoal.
É estranho, ele abriu na outra versão do AutoCAD. Deixa eu fechar isso aqui. Então, essa planta baixa aqui que está no desenho é essa daqui, ó. Aqui eu posso dar zoom, né? Vai ficar melhor aqui para vocês. Então, toda planta baixa, essa aqui está no formato A4, né? Aí mostra que a escala, né? Essa escala ela quer dizer que 1 centímetro no papel é igual a 50 centímetros na vida real, tá? Então, eu tenho 50 centímetros, dá quase 1 metro aí, né? Faltando o quase 1 metro, ó, dá metade, desculpa, né? Aí sempre tem um desenho técnico, o, o cabeçalho, né, desse desenho, mostrando que é um desenho técnico aqui do curso aqui de técnica eletrotécnica, a disciplina, o aluno, né? Nos projetos aí que a gente vai aprender aí a interpretar, né, os desenhos, a gente vai ver que tem o nome da empresa, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui um projeto multifamiliar aqui. Ó, geralmente um projeto multifamiliar, pessoal, ele tem a planta de situação, ó. Você consegue na prefeitura, né, aqui de Goiânia ou de Aparecida e por aí vai, né, dependendo onde que é, né? Chama planta de situação. Aí você vai identificar o quarteirão, né? O quarteirão onde está esse é um prédio aí de kitnets, né? Apartamentos aí. Então você identifica aqui onde que ele fica, né? Semelhante a essa daqui que já está pronta, né? Eu peguei de outro projeto aqui, só para mostrar para vocês. Aí você fala, ó, de onde que vem a instalação, né? Um poste de seção circular, ó, o número. Aqui fica a medição, né? Rede de baixa tensão. Se ele tem um transformador, vai mostrar que tipo de transformador que está aqui, o tipo da entrada, né? Igual aqui, ó. Isso aqui é a medição, ó, desse prédio de apartamentos, ó. Aí tem a proteção geral, tem o serviço, né? Que é a parte do elevador, por exemplo, né? As áreas comuns aí dos apartamentos, aqui, ó. Aí em cada múltiplo aqui, ó, cada cliente aqui, isso aqui é do administrativo, né? Onde o síndico fica. Aí apartamento um, apartamento 2, 3 e por aí vai, né? Então, essa aqui é a medição que fica na instalação, aí mostra o geral dela aqui, ó, que é o barramento de equipotencialização aqui, detalhes, né? Por exemplo, esse aqui é o quadro de equilíbrio de cargas, mostrando a potência que é instalada em cada fase, né? Nos circuitos aqui. Mostra o total aqui, ó, fase A aqui, ó, tem 124.130 watts. Já a fase B, ó, tá com 124.392 watts. Já a fase C está com 124.454. Tá bem equilibrado, viu? Porque se tiver uma discrepância, vamos supor que aqui tá, esses dois aqui, ó, tá com 124.000, por exemplo, e esse aqui tá com 1.000 watts. Com certeza, né, a fase A e a fase B vai cair. Só que o disjuntor geral, pessoal, ele é trifásico e só tem uma alavanca. Então vai cair o quê? Vai cair tudo, dependendo, né? Aí você tem que achar qual que é o problema. Aqui é o cálculo de demanda. Lá em projeto elétrico a gente vai ver como é que faz esse cálculo aqui. Queda de tensão, né? Ou seja, a diminuição de tensão permitida.
a planta baixa, né, que é o que a gente precisa já começar a ter noção nessa disciplina aqui de leitura e interpretação de desenho, né, que é a edificação, né, como se a gente estivesse voando por cima um drone, e aí você retira o telhado aqui e você enxergando cada ambiente. Aqui é estacionamento, ó, o terceiro pavimento. Se eu não me engano, aqui é tipo um mezanino, é a parte da administração, onde o pessoal vai fazer salão de festa. Isso aqui é o pilar, ó. Esses quadradinhos que fica aqui são os pilares. Isso aqui é uma área toda aberta aqui, ó. Essa tomada aqui, ela fica no teto, viu? Ah, deixa eu... Ixi, não tem o apartamento aqui, não. Que tá mostrando só o da loja. Aí eu lembro que tem uma loja um, loja 2. Ah, não, agora eu lembrei. Esse de cá é de uma loja, né? Você aluga salas aí para colocar lojas, né? Comerciais. E esse daqui é só o quadro de carga lá dos apartamentos. Agora eu lembrei. São dois projetos diferentes aqui, tá, pessoal? Deu exemplo aqui. Então, quando a gente pega aí o projeto pela primeira vez, né? Nós temos a arquitetura. A arquitetura, basicamente, né, igual eu falei, é como se fosse um drone voando aqui por cima e você tem, né, os elementos, né, que são a sala, né, o salão principal aqui, né, e esse daqui é uma clínica, se não me falha a memória aqui. É isso mesmo, ó, a construtora Opus, ele fala aqui, né, o engenheiro João Carlos, o eletricista encarregado e Pedro, analisar a planta baixa da obra, né, identificar os pontos mais propícios para realizar as instalações, os pontos de elétrica, né? Olha, a partir da planta e o layout do salão, da recepção, né? Então, isso aqui é uma recepção, né? Pode ser uma recepção aqui, né? Poderia ser uma clínica, né? De atendimento aqui, ó. Eu até já deixei aqui, ó, pontos onde fica o interruptor, ó, aqui, ó. Isso aqui é uma simbologia antiga de interruptor. Tem uns que a gente utiliza, por exemplo, aqui, ó, a letra. Já os mais atuais, pessoal, vamos pegar desse banheiro aqui, ó. É a letra S, né? Esse bastãozinho aqui, ó, ele é uma nomenclatura antiga. Esse daqui já estava no desenho aqui, né? No que eu peguei para converter para mostrar para vocês aqui, ó. Então, os atuais, ó, uma letra S, né? O um quer dizer que é o circuito um. A letra aqui é o comando. Geralmente, uma luminária, né? Você tem o circuito, ou seja, o primeiro disjuntor, né? O um, lá o disjuntor um. O comando, ou seja, esse interruptor aqui, ele liga e desliga essa lâmpada e ela tem uma potência de 36 watts, né? Aí lá na legenda você vai falar que ela é de LED, né? E por aí, aí você aqui, ó. Aí, ó, luminária para lâmpada incandescente de 40 ou barra 60, né? 220 volts no teto. Interruptor para embutir em caixa, ó, 10 por 5 por 5, né? Centímetros, né? Ó, aí, T simples, quer dizer tecla simples, né? Número de secções conforme projeto. Essa daqui é a capacidade, né, É porque é como se fosse uma chave e faca lá. Na hora que você aperta o interruptor, aí tem o metal aqui, né, a lâmina, e você tem a bilâmina aqui, onde ele fecha aqui.
Então tem as várias nomenclaturas, ó, caixa de passagem, quadro de distribuição de luz, né? Idem quer dizer igual esse aqui, ó, um quadro de distribuição para força. Ó, esse é para luz e esse aqui é para força. O desenho, ó. Tubulação de energia na laje ou parede, tubulação no piso. Deixa eu dar um regem aqui. Ah, agora sim, ó. Eu tava vendo, aí, né? Ela não tá tracejada, né? Geralmente, ó, tubulação no piso, ela é tracejada aqui, ó. Tubulação para TV, né? E esse FM aqui, eu não lembro, se eu não me engano, não tem hospital que tem aqueles circuitos de. Aí tem as caixinhas de som, né? Hoje em dia o pessoal até coloca na casa ali, faz um sistema ali de áudio ali, né? Para Doutor Fulano, favor aparecer na enfermaria 12, né? Beleza, então você tem aqui o interruptor, você tem a a lâmpada, né? Geralmente, interruptores, pessoal, vocês colocam ó, aqui, ó, tá mostrando que a abertura da porta, ó, a porta tá fechada, ó, ela abre nesse sentido aqui do arco, ó. Então, o ideal é você colocar o interruptor do lado oposto aqui, né? Imagina você colocar ele atrás da porta. Então, quando você está projetando, você já tem que pensar nisso. Geralmente, né, não vai ser todos os ambientes que vai ficar certinho aqui, ó. Eu poderia colocar essa luminária aqui, ó. Geralmente a gente faz assim, ó. A gente pega uma linha, né? Onde a gente vai fazer o projeto assim na mão. Aí a gente marca aqui, ó, esse WOSNAP, que chama aqui, ó. Bem aqui embaixo. Marca um ponto aqui, ó, e faz uma diagonal. Aí a gente escolhe aqui linha, né? Marca a diagonal. Aí, como o OSNAP está ligado, ele vai me mostrar o ponto médio. Aí, geralmente, isso não é sempre, viu? A gente utiliza, a gente põe aqui, ó, no ponto médio. Quando a gente faz assim na mão, né? Do ambiente, né? Que a gente quer iluminar. Porém, dependendo aí né? Vamos supor, ó, por que que colocou a luz aqui mais perto? Onde fica o computador, né, onde fica as atendentes aqui, justamente para iluminá-las, né, melhor ali. É um ambiente pequeno aqui, né, a recepção, aqui é como se fosse, aqui é um balcão, né? As pessoas entram aqui, ó, a sala de espera, tem aqui conversar com as atendentes aqui, ó. Tem uma saída aqui para outra parte, ó. Quando a gente vê esses elementos no arquitetônico aqui, ó, esse vermelho aqui, ó, com esse parecendo um batimento cardíaco, quer dizer que é um corte na estrutura e eu só tô querendo enfatizar, igual falou aqui no, eles vão, eles estão fazendo, né, o arquitetônico e focando no elétrico da recepção, que tem o salão principal de espera, o banheiro aqui, o lavabo, né, o pessoal aqui, né, lavar a mão e outras coisas. Aqui onde ficam os atendentes da recepção, né? Vou até tirar esse. Para cá, ó, tem outras dependências, né? Mas o foco dessa parte aqui do desenho é só o salão, o banheiro e a recepção, onde ficam os atendentes. Daí os locais, a pergunta aí, né? Que locais seriam interessantes você colocar a luminária, né? Aí, ou é luminária, geralmente você põe no ponto médio. Aqui eu utilizei duas luminárias, você pode colocar quatro aqui, né, de aquelas retangulares, né, porque a retangular, a luz, ela se propaga, né, no sentido aqui do espelho aqui, né, do retângulo. Vamos supor que essa aqui fosse a luz, né, ela se propagaria fazendo um quadrado maior no chão, né, emitindo luz
projetando um quadrado maior aqui, né, no restante da sala, do ambiente, né, e do chão aqui. Mas eu escolhi, né, colocar dois pontos de luz aqui. Esse é o interruptor, né? O pessoal já, vamos supor, as atendentes vêm aqui mais cedo, né? Chega aqui, liga as lâmpadas aqui, ó, nesse ponto. Você pode colocar aqui também, ó. Não tem problema, ó. Deixa eu copiar esse aqui. Copiei não, deixa eu copiar. Agora vai dar certo. Você pode pôr, ó, aqui, por exemplo, ó. Porque aí, ó, aí você coloca o paralelo que chama, né? O three-way, né? Você precisa de dois three-way para ligar essas duas lâmpadas aqui, ó, em dois pontos diferentes. Aqui, quando a atendente entrar aqui, né, para ligar pela primeira vez aqui o ambiente iluminar, né? Quando termina o horário de serviço ou por algum motivo, ela pode daqui do balcão já desligar aqui, ó, também. Essa é uma outra opção. Colocar pontos de força aqui, ó. Quando a gente tem o layout, quando é uma personalização, né, um elétrico aí personalizado, né? Colocar tomadas aqui, ó, próximo aqui o sofá aqui na parede, né? Tomadas baixas. Pessoal que estiver esperando aqui, às vezes precisa carregar o celular, né? Então a gente tem que ir observando, né? Nós aí, como somos aí da área da elétrica, né? Nós temos que observar esses pontos aqui, ó, tomadas para alimentar os computadores aqui, ó, que tá na bancada, que estão na bancada, a luminária aqui, ó, para iluminar a parte da recepção, o interruptor aqui, ó, na abertura oposta, do lado oposto aqui na abertura da porta. Pode colocar um outro aqui também, ó, não tem problema nenhum. Ou aqui próximo à bancada aqui, né, dos computadores. Mas geralmente, quando é um ambiente muito pequeno assim, só coloca um interruptor. Ah, então quer dizer que no circuito um tem uma lâmpada aí de, vamos supor, 60 volts ou watts, né, de potência. E esse comando B quer dizer que esse liga, né, esse interruptor liga e desliga ele. Então, na descrição da tarefa, ele pede só para a gente colocar os pontos, né? Os pontos aqui de interesse, né? Vai realizar a leitura e interpretação dos elementos do desenho técnico, identificar e nomear todos os seus elementos arquitetônicos. Agora que a gente vai fazer isso. Em seguida, deverá definir a melhor posição. A gente já falou aqui das melhores posições, ó, de tomadas, né? Tanto para aqui na recepção pessoal que está esperando, para carregar um celular aqui. Eu não coloquei nessa parte. Você pode colocar um abaixo aqui, ó. Aqui nós temos janelas aqui, ó, de 60 centímetros por 1,20 m aqui, né? Que é as janela comprida, né? Estreita. Tem outra janelinha aqui. Tomadas para alimentar os computadores. Interruptor para ligar e desligar os pontos de luz aqui, né? A gente colocaria aqui também o banheiro aqui, né? Um interruptor aqui, ó. Podia colocar ele nesse lado aqui, ó. O interruptor aqui. E o ponto de luz aqui no meio, ó. Aí usa aquela testa, se você estiver usando AutoCAD, ó, aí você coloca o ponto de luz no ponto médio aqui, ó. Beleza. Mas que elementos arquitetônicos são esses, né? Aí no desenho, no original aí de vocês, aí eu tinha aberto agora há pouco. Ah, tá aqui. Estão vendo, ó, que ele tá na cor um cinza assim bem clarinho, né? Então você vem aqui, ó. Eu vou escrever aqui só uma vez aqui.
É igual eu falei, vocês podem utilizar, né, é igual aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A área, né, isso aqui, a área do cômodo. Isso daqui, ó, é o nível. Como assim, professor? Ele está querendo dizer que, ó, em relação, vamos supor que aqui seja o nível zero aqui do piso. Ele está querendo dizer que esse salão principal, ele está a 5 centímetros acima, ó, esse maisinho quer dizer acima do piso com o nível zero. Então aqui, ó, deve ter um rebaixo aqui e o nível zero, vamos supor, é nesse ambiente aqui. E aqui é o nível 5, sempre é em relação ao nível zero, aí você coloca quanto que você é mais, né, mais alto, ou o nível inferior. Vamos supor que aqui fosse inferior do outro aqui, aí seria menos 5 centímetros do piso do nível zero aqui. Então, esse aqui é o nível, você pode pôr igual eu pus aqui a elevação, né? Ah, professor, então entendi. Então eu venho aqui e vou nomeando, né, os ambientes aqui. Agora que vocês viram, você pode escrever. Depois que você identificou os pontos aqui, ó, aí você vai escrevendo, ó, aqui é o cômodo, que é o salão principal, a área que é 30, a área do cômodo, né, ou do salão, né, 36,60 metros quadrados, a elevação ou nível. Isso tudo no desenho arquitetônico fica mais ou menos desse jeito aqui. Realmente eles não ficam com esse quadrado em volta, não. Esse quadrado em volta, ele foi feito para você, o aluno, escrever aí, né? Fazer a atividade aí. Aqui é uma porta, ó, 80, né? 80 centímetros aqui, ó, por 2 metros e 10 centímetros. Aí porta. Aqui. E são as janelas, ó. Aqui são as dimensões, ó, da janela. Que são as cotas, ou seja, as medidas aqui, ó. Tá vendo que esses 15 centímetros aqui, ó, ele tá prevendo a grossura aqui da parede, ó, do outro lado aqui, ó, da porta aqui. Aí tá falando que tem 1,50 m aqui, ó, desse nível aqui, ó. Se você puxar uma linha aqui, aí tá vendo, ó? Tem 1,50 m contando daqui para cá, ó, até no início do nível aqui, ó. Então, a primeira tarefa é basicamente isso. Você identificarem pontos, né? Pontos de interruptor, pontos de iluminação, os melhores locais para você colocar, né? E identificar cada ambiente aí, ó. Cotas, dimensões da janela, indicação de corte. Essa indicação de corte aqui, como não tem um corte, eu vou pegar aqui e mostrar para vocês. Deixa eu. Ó, eu acho que esse aqui do Labtec tem. Ó, isso aqui é todo um pavimento aqui, ó, lá do, onde que é isso aqui? Da UFG aqui, ó. Mostrando o laboratório, né, ó, os banheiros. Isso aqui é um projeto, a arquitetura dele, ó, para você colocar um elétrico, você tem que limpar ela, ó, tirar essas cotas, tirar esse detalhe do piso aqui, ó, da cerâmica, tirar muita coisa aqui, ó. Aí aqui, ó, vocês estão vendo em cada abinha aqui, ó, você tem uma prancha que está mostrando a cobertura da edificação, né?
E aqui nós temos os famosos, né? Deixa eu voltar aqui para o térreo. Deixa eu ver se eu tenho uma indicação de um corte. Vou logo aqui na página do corte aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar o pavimento, pegar o térreo aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Você tá vendo esse triângulo com essa letra C aqui, ó? Aí geralmente, ó, aí tá vendo que do outro lado do desenho tem a mesma coisa, a mesma letra e mostrando uma seta aqui para cima aqui do monitor aqui da tela, né, que vocês estão enxergando. Então quer dizer que para eu tenho que mostrar essa parte da edificação em 3D, né? Ou seja, no 2D. Aí aqui ele está mostrando, é como se eu tivesse aqui, né? Ó, minha cabeça aqui, ó. Como se eu tivesse em pé aqui, ó. Aí eu estou enxergando minha cabeça de cima, né? E aí o sentido da reta aqui eu vou enxergar por dentro da edificação. É como se lembra lá o Cavaleiro de Ouro lá, ou de Capricórnio, né? Pegasse aqui, eu fizesse a Excalibur aqui, ó, cortasse essa, essa edificação nesse ponto aqui, ó, e começasse a enxergar desse ponto para esse sentido aqui, ó. Aí vamos lá nos cortes. Lembra que aqui era corte A, ó, corte A. Ah, não, é o C que a gente tá vendo, né? Vamos lá, cortes. Vamos encontrar o corte C. Ó, o corte C, ó. Ah, agora entendi, professor. O senhor está aqui em pé, né? Com a sua cabeça aqui, o seu corpo aqui, ó. Então, o senhor está em pé aqui, olhando para o rumo da tela. Estou olhando aqui para a tela. E esse é aquele corte, o CC, né? É esse corte aqui, exatamente do térreo aqui, ó. Em toda a edificação aqui. Eu estou enxergando para frente dela. Então, ó, é como se eu tivesse cortado ela aqui no meio, ó. Tá vendo aqui a parede? Tá parecendo ter uma viga aqui, ó. Ó os outros cortes na edificação aqui, ó. Mostrando até o telhado, ó, aí, ó, treliça metálica, que é essa ferragem de metal aqui, ó. O nível do piso. Ó o outro, o corte BB, ó. Tá mostrando aqui até as escadas aqui, ó. Vamos identificar o corte B lá, ó. Deixa eu ver, esse aqui é o D, é o A, ó o B aqui, ó. Ele tá em pé aqui, olhando para esse rumo aqui, ó. Aí tem o almoxarifado, tal de expurgo, as escadas aqui, ó. Ó, desde lá do térreo lá, ó, até na parte de cima aqui, ó. Então isso que seria um corte, né, num projeto arquitetônico. Por isso que eu coloquei aqui, ó, indicação do corte. Então deve ter um desenho, né, ele não está aqui, né, só está essa parte da planta baixa, né. Então tem um corte aqui mostrando da perspectiva aqui, ó, passando por dentro da recepção, mostrando essa parede aqui do salão principal, né, atravessando essa janela aqui, indo para essa parte de fora aqui dessa sala aqui de atendimentos. Então é basicamente isso, pessoal. Tarefa é você identificar os pontos, os melhores, né, os locais aqui. Você colocar interruptor, colocar ponto de luz, pontos de tomada, esse que seria um ponto de tomada baixo, e você identificar nesses retângulos aqui, ó,
elemento arquitetônico, né? A porta, dimensões da porta, cômodo, área do cômodo, elevação, né? Que é isso aqui. As áreas aqui, ó, em metro quadrado. Beleza? Agora vamos falar da atividade 2. Deixa eu abrir aqui o microfone aqui. Beleza? Raiza, Isabela, Jarlison, Cleudson, Josieldo, Alberto e o eu aqui que eu não sei. Não sei quem que é, não. Tranquilo? Atividade um. Vou deixar aberto aí por enquanto aqui. Agora, pessoal, vamos discutir sobre a atividade 2. Então, a um, né? Identificar. Professor, Sim, sim, pois não, ó, Flávio. Flávio, deixa eu só falar um negócio para o senhor. Referente à aula que o senhor tinha falado aí, a nossa aula, as entregas da atividade é, no caso, até dia 20. A nossa aula presencial é no sábado, dia 21. Então, assim, só para deixar esclarecido referente aos desenhos aí, né? Que a aula é Uhum. sobre desenhos e tal. Isso, ó, 21 vai Aí, ter uma. aí já teria que ter entregue já essas atividades, no caso, o senhor está passando hoje, né? Sim, mas vamos fazer assim, Flávio. Como a gente já está tá perto, já no, praticamente, ó, acho que segunda-feira, né, da 23, deixa eu ver que dia que é. Isso, ó, na segunda-feira já é o período de férias aí da unidade de você, praticamente Uhum. todas as unidades, né? Até Isso. 19 do 1, né? Eu, assim, é porque eu segui o cronograma, tá? Esse aqui, o oficial, deixa eu até mostrar aqui, ó. Esse aqui é o oficial aqui, né? E os agendamentos estavam assim. Eu vou fazer o seguinte, para não atrapalhar vocês, eu vou deixar aberto, né? E já até eu tinha falado, deixa eu ver se a Sara já está aqui. Ó, já está aqui, ó. Sara Pitigliani, não é mais a Edivânia, não. Uhum. Aí eu já até falei com ela para não fechar, né, a, os envios, tá bom? Vai ficar aberto aqui para vocês, vocês podem estar enviando, tá? Porque aí, ó, que é SMS, né, que é qualidade, saúde, meio ambiente, Uhum. segurança do trabalho, Mas até vai, quando, professor? hum, eu vou deixar aberto, né? Geralmente no módulo básico aqui, eu deixo aberto até o final dessa UC aqui, ó, que é do dia 20 do 1 até 31. Nossa, tá muito perto, né? Nossa, 20 até 31. Não, Eu e vou. tirando que essa matéria nós tivemos só 10 dias. Nossa, eu tô achando muito rápido. Deixa eu só Professor, confirmar aqui rapidão. Sim, pode falando aí, ó. o senhor falando da parte do Qualidade. eletricista, opa, Pablo, o senhor está escutando? Sim, tô Opa, escutando. o que que vai mudar, assim, no que se relaciona, né, a parte fazível, né, de fazer, né, Executável mesmo, né? da prática do eletricista para o eletrotécnico. O que que muda? É porque o eletrotécnico ele conhece mais, assim, eu vou ser sincero, tem eletricista, né? Mas aí é aquela questão, né? Existem eletricistas que são só práticos, né? E eu, na minha opinião, ele, assim, tem uns que conhece bastante, né? Mas para você ser eletricista, você tem que ter um curso de capacitação, né? De eletricista, né? Predial, né? Ou industrial, dependendo da área, né? Mas a diferença é que o eletricista ele pega bem o básico mesmo, ele interpreta, né? A gente no curso lá de redes, por exemplo, eu pego projetos diferente desse daqui que eu mostrei, né? O projeto de rede mesmo aí da Equatorial, né? A planta de situação, geralmente o projeto de rede é assim, ó.
É uma planta desse jeito aqui, ó, com os postes, né? Esses circunferências, uns postes, uns triângulos. Aí eu mostro para eles identificar, né, na ordem de serviço, né? Hoje em dia é no tablet, no celular, que eles pegam um desenho, né? Para eles poderem identificar para poder fazer a manutenção, ou fazer a instalação, né? Plantar o poste, ou instalar o cabeamento, né? E por aí vai, né? Agora o eletrotécnico, né? Junto, compartilha aí com o engenheiro eletricista, né? Além dele ter noção do desenho, né? Ele, é, por exemplo, né, lá na engenharia elétrica, eu fiz, né? Eu peguei o desenho técnico, chamava desenho, o 1, né? Chama desenho geométrico. A gente utilizou muita geometria lá, mas ela serve mais para você fazer no papel, né? Igual essas pranchas que eu mostrei para vocês, né? Ele não, como se diz, né, não espelhava o mercado, né? Porque assim, o ambiente acadêmico, ele tem as regras, né? Tem a teoria, e no ambiente, né, ou industrial, ou nos escritórios aí de projeto, estão mais avançados, porque a gente precisa fazer as coisas assim mais rápido. Confesso que eu aprendi AutoCAD de verdade mesmo, foi estagiando, né? Eu estagiei, né? E daí o pessoal lá colocava o arquitetônico, né? Igual esse projeto que eu coloquei aqui para vocês, né? O, o arquitetônico aqui e falava, ô Pablo, limpa essa arquitetura aqui. Aí eu limpava aqui, ó, apagava, aí eles mostravam, não, não é para você apagar, não. Você vem aqui, ó, e literalmente, ó, você clica aqui nessa lâmpadazinha, ó, e você desativa as cotas, ó. Por exemplo, né? Esse é quando um projeto é bem feito, ele é configurado assim, né? Então eu fui fazendo passo a passo. Primeiro eu limpava a arquitetura, depois eu tirava, aí eu deixava só o nome do ambiente e a metragem aqui, né? Daí eu colocava interruptor, colocava lâmpadas, né? Eles me perguntavam, por que que você colocou interruptor aí? Por que que você colocou a lâmpada aí? Nesse tipo, nesse hospital, geralmente a gente faz assim, tem locais que a gente coloca sensor e por aí vai, né? Então, falar a verdade, no estágio eu aprendi bem mais do que no próprio, na própria faculdade mesmo, né? A gente tinha, né, Mas agora, sim, sim. o senhor falou a parte prática, por exemplo, o eletrotécnico fazer a prática que o eletricista faz. E geralmente isso não funciona bem, né? Que o senhor fala, né? Tem diferença, né? Em tanta Então, prática também tem. aí, por exemplo, igual lá no laboratório, né, tem aquelas mini casinhas, né, justamente para a gente passar fio, passar cabo, para a gente começar a entender, né, ou seja, ver no papel aqui, ó, igual a atividade, já vou abrir aqui a atividade 2, ó, a gente vê no papel aqui, né, o projeto, não entender, aqui tem né, tem um interruptor aqui, ó, tem duas teclas. Tá vindo lá desse quadro aqui, ó. Circuito um, circuito 2, circuito 3. O um, ó, o neutro dele tá ficando nessa lâmpada aqui, ó. Ele aí desce a fase aqui e volta o retorno A, né? Ele usa essa luminária, a caixa dela aqui, ó, como caixa de passagem. Como é esse comando aqui é comando A, ó, se você observar, ó, as lâmpadas que tem o comando A, ela tá bem aqui, ó, onde o professor, né, ou o palestrante fica nesse mini auditório aqui, ó. Isso aqui seria a mesa, né, a mesa onde fica o computador ou o tablado, né, aqui as cadeiras aqui. Então a gente, o eletrotécnico, né, tanto o eletrotécnico como o engenheiro eletricista, aí ele já tem um estudo mais aprofundado, né, para entender esse desenho aqui no papel, né, o que que é uma planta baixa, que é o desenho arquitetônico, né, desenhado aqui de cima, e o projeto elétrico, por exemplo, é essa simbologia, mas se fosse num projeto real mesmo aqui, né, não que esse não poderia ser aplicado na realidade, né? Geralmente o projeto elétrico a gente coloca numa cor diferente para ficar bem evidente. A gente coloca um cinza bem
ou um cinza ou um preto, né, no papel aqui, o arquitetônico, um cinza bem clarinho aqui, ó, no perfil da porta, o, o perfil da abertura aqui, né, ó, aqui numa corzinha bem clara, os móveis aqui, a indicação dos móveis aqui, ó, bem clarinho, e daí, ó, o eletroduto, a tomada, os pontos de luz, a gente coloca numa cor mais gritante, um azul ciano, né? Aquele um forte aí, para justamente a gente entender já de cara, olhar aqui, ó, instalação elétrica tá aqui. Aí você olha lá na legenda, né? A nomenclatura, entende o que que é cada ponto ali. Geralmente é padrão, viu? Alguns eles mudam, né? Igual esse daqui, ó. Esse projeto aqui é bem antigo, ó. Esse parece um pirulito, né? Aí tem aquela letra A, letra B, quer dizer que é um interruptor com duas teclas. Aí lá no laboratório, por isso que vocês têm esse curso aqui, né, pessoal? Apesar dele ter grande parte aqui no EAD, né? Ele precisa do momento presencial, que aí lá no laboratório, no ambiente controlado, ali simulado, né? Vocês vão aprender a fazer a instalação, né? Vamos dizer assim, pôr a mão na massa, né? Num ambiente, vamos dizer assim, mais facilitado, né? Tem as mini casinhas ali, vocês vão ver quando vocês iniciarem no próximo módulo instalação elétrica predial, né? Daí fazer a montagem ali, conseguir pôr na mão na massa ali, né, no que tange instalação predial. Quando for instalação elétrica industrial, o professor vai mostrar por que que você dá a partida no motor, né? Utilizando contator, utilizando botoeira, né? Ou você. Porque a gente pensa assim, o motor, eu vou simplesmente chuchar uma tomada dele aí na parede aí e vou ligar o on dele e acabou, né? Mas o motor ele é uma máquina diferente. Ele tem um pico de corrente na partida. A gente precisa de algumas técnicas aí para dar a partida. E quando tem esse pico de corrente, ele faz o fusível, a chave fusível lá da rua, né? Ela desarmar, dependendo da potência desse motor. Aí lá no laboratório, no ambiente controlado, vocês vão aprender ali a montagem, o princípio, né? Que aí, assim, se eu fosse falar assim, qual que é o mais importante? Eu acredito que não existe o mais importante, existe o adequado, né? A gente tem aqui pela internet a teoria pura, né? Mas lá no presencial, além da gente, né, junto com a teoria pura aí, né, o professor do presencial ajudando, a gente põe a mão na massa, né, fazendo a montagem aí dos vários sistemas aí que a gente utiliza aí, né, em instalações elétricas, né, seja predial e industrial, tá? Não sei se eu respondi mais ou menos seu questionamento aí, Flávio. Professora, posso dar uma ideia? Sim. Se ambas as matérias, essa e a próxima, tem só 10 dias de duração, você não pode liberar já essa próxima matéria para a gente estudar e deixar essa aqui com o mesmo prazo para a entrega das duas? Então, é o que eu estava falando aqui, ó. Essa daqui, ó, já está tudo planejado aqui, já está tudo pronto. Só que ela fica disponível a partir desse dia que o sistema, né, vocês vão ver aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que seus nomes aqui, ó, eles estão, né, ainda em cinza, porque o sistema ele não detectou, né, que o dia 20 já chegou, né, o dia 20 do 1. Então ele só libera. Infelizmente, eu não tenho, como se diz, ferramentas aqui, eu não tenho como liberar para vocês antes, mas ela vai ficar aberta, viu? Leitura, qualidade aqui, inclusive as antigas aqui, ó, comunicação, eletricidade, até o fim de qualidade, saúde, né? O QSMS que a gente chama, né? Então, assim, eu não consigo deixar aberto para vocês aqui. Ele só abre quando está setado aqui, né? Em conformidade com o cronograma que eu recebo, né? Da sala. Mas ele vai ficar aberto, viu? Eu vi que são poucos dias, né? Aí até questionei, eu tô seguindo o cronograma aqui, né? Mas eu achei muito pouco, né? Por isso que hoje eu tô usando essa outra aula, né? Pra gente falar logo das duas atividades, né?
e eu poder colocar, até a Sara já deixou o rótulo aqui da aula de hoje, né? Para poder deixar para vocês aqui, tá? Então vai ficar aberto, viu? Vocês podem enviar, né? Eu não vou considerar essa diminuição aqui de ponto aqui, não, tá bom? Fica tranquilo, eu não vou prejudicar vocês aqui, não. Eu entendo que seria muito melhor já estar liberado, né? Todo o módulo, né? E essa aula aí é uma aula muito interessante. A gente tem que observar bem ela, que é a partir desses projetos iniciais aí que a gente vai conseguir ter um entendimento mais lá na frente. É por Dessa isso parece uma leitura de coisa escritura. boba, né? Assim, ah, não, é só escreve aqui os ambientes, mas aí você vai lendo em casa aí, né? Imprime aqui a folha, utiliza aqui né, um software para você desenhar mesmo aqui, né? Hoje em dia o PDF, né? Igual aqui, ó, eu uso essa mesa digitalizadora aqui, ó, para eu poder escrever, fazer. Então, é esse contato que vocês têm com os elementos aqui de projeto, né? A arquitetura. Ah, não, agora eu entendi, professor, o que que é essa tal de planta baixa, né? Esses retângulos aqui, né? O que simboliza o nível, né? O nível ou a elevação, né? Em relação ao nível zero, né? Vamos supor que o nível zero ficasse aqui, né? Aí você, aí coloca essa, Eu aí eu, tenho uma dúvida. sim, Vai ter que desenhar para mim, porque eu não consegui ler dessa matéria ainda. Eu tô com minha neném doente e eu também não tô boa. E eu não tive tempo de ler. Então, para entregar essa tarefa, não é só escrever nessa que tá isso, é branco? só fazer a identificação, igual eu escrevi aqui, ó, nível, área do cômodo, né? O ambiente, né? Que é o cômodo aqui, ó. Professor, isso aí pode ser manuscrito ou tem que ser no desenho mesmo? Pode ser manuscrito, Ah, tá, pode ser. beleza. Você pode imprimir, Ah, escreve aqui, ó, ou de lápis, né? Ou de caneta aí, né? Que às vezes a gente pode errar, né? E aí você tira a foto, igual muitos me enviaram aí as tarefas aí, ó. Acho que foi a Isabela que me enviou, Eu né? eu? enviei assim também. Do anterior. Foi de eletricidade, né? Você Foi. tirou foto, aí você Aham. foi fazendo as equações do seu caderno lá, né? Eu vi lá. Eu fiz tudo assim também. Uhum. Não, é assim mesmo, pessoal. É para assim, para fazer com que vocês entendam, né? Isso aqui é a parede, né? Isso aqui é o tal do corte, né? Isso aqui eu só estou pegando só essa área aqui, né? Para eu analisar. Aqui Ah, só então é é o para mobiliário. especificar o que tá no desenho. Só isso. Isso, só isso. E aí você vem aqui, ó, e também, né, o que que eles pediram aqui, ó, eu vou pôr interruptor aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Aí eu coloco o interruptor aqui, ó. Aí, por exemplo, vou pôr só uma luminária aqui, ó. Aí aqui, ó, circuito um, sei lá, 15, 15 watts. Ah, não, aqui é geralmente a Professor, só mais uma potência. dúvida sobre essa atividade aí. Por exemplo, depois que a gente fazer as nomenclaturas, colocar aí os símbolos aí das lâmpadas, tudinho certinho, a gente tem que fazer uma legenda do lado também, colocando a simbologia e o Não, nome das não tomadas. precisa não, mas geralmente no projeto a gente faz. Ah, não, beleza. Só para entender Então, mesmo. você pode utilizar essa nomenclatura, essa mais atual, você pode utilizar essa daqui, né, isso tanto eles estão nas NBRs, viu? É porque eu não Uhum. lembro qual que é a que mudou a 5444, né? Mas esse aqui parece um palitinho, né? Ou um pirulito. Esse S aqui é que vocês vão encontrar nos projetos. Tanto uma quanto outra que é baseada em norma, né? Em uma NBR, tá? Então a tarefa é essa aqui. Essa daqui é a atividade um. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Belezinha, então. Fechou. Beleza. Amanhã tá tranquilo. Vou tentar entregar amanhã. Vamos agora, galera. Deixa eu já pegar o da atividade 2, que até o PDF dela eu já abri. Eu vou tentar fazer ela aqui no PDF aqui, que talvez fica, mas aí eu vou precisar dar um zoom.
Então aqui, pessoal, deixa eu abrir aqui a SAP. Essa aqui foi a atividade 1, beleza. Ó, atividade 2. Analisar um projeto elétrico a fim de identificar, né, e solucionar os possíveis erros que tem nesse projeto. Beleza, vamos ver se tem erro aqui, né? Então a gente tem um quadro de distribuição. Desse quadro está saindo, se a gente fosse pensar aqui, né? Geralmente o quadro de distribuição, não está muito grosso esse traço aqui, deixa eu dar uma diminuída. Geralmente, né, no QD aqui, você tem o geral. Esse geral aqui, vamos supor que ele é o M monofásico categoria 2. Depois eu converso com vocês sobre o que que é isso, né? Mas já em resumo, o M é de monofásico categoria 2 é porque ele tem, se não me falha a memória, é de 8 quilowatts de potência até 12 quilowatts de potência, que seria a carga desse quadro aqui, o M2. Aí lá fora, né, lá na medição, você tem um medidor de energia aqui, o quilowatt-hora aqui, ó. Medidor em quilowatt-hora, geralmente é esse desenhozinho aqui. Aí, segundo essa nomenclatura aqui, você tem um disjuntor, aí, se eu não me engano, você pode pôr um de 60 monofásico ou um de 63 amperes, essas duas opções. Aí você coloca lá o disjuntor de 60, ele entra no medidor de energia, vai lá para o QD, né? Esse daqui, ó. Geralmente, se for em conformidade com a 5410, ó, vai ter um disjuntor a seco monofásico de 60 amperes aqui. Aí, geralmente, numa edificação e numa residência, a gente tem um circuito, né? Vamos supor, sei lá, chutando aqui, ó, 10 amperes, com um disjuntor de 10 amperes, que é o circuito 1, né, de iluminação. Aí você vai ter um outro, então você tem uma redundância aqui, ó. Tanto lá na medição, né, como aqui no quadro de distribuição, você tem um geral aqui e dentro do quadro de distribuição aqui desse ambiente aqui, né, poderia ser uma casa, aí você tem um C2 aqui, ó, que seria as tomadas de uso geral. Geralmente uma residência, você teria um circuito 3, uma tomada de uso específico. Pode ser o quê? O mais comum aqui é o chuveiro. Esse de uso geral são tomadas aí, né? Aí vamos supor aqui, sei lá, tem um disjuntor, sei lá, de 25 amperes, dependendo aí da potência. Esse aqui de uso geral, sei lá, 16 amperes. Essas de uso geral são tomadas aí que você tem, né, na casa aí, né? Tomada que fica junto com o interruptor, tomada que fica sozinha ou com duas aqui, né? De baixa potência, tá? Aí, esse daqui é o perfil do eletroduto. Ele pode estar embutido na parede ou no teto. Então, aqui, ó, você tem a nomenclatura aqui, ó, falando aqui, ó, neutro, que é esse desenhozinho aqui, e o circuito fase. Aí o pessoal, ou ele desenha no próprio eletroduto, ou faz essa linha de chamada aqui, ó. Aí faz uma setinha. Aí você coloca aqui um, quer dizer que é o circuito um. Aqui é o circuito 2, eu tenho neutro, a fase dele, e eu tenho terra, provavelmente é força, e realmente está aqui, ó, é uma tomada. E nós temos o 3 aqui, ó. Inclusive, ele é curioso, ó. Tem duas fases e tem um terra. Então quer dizer que ele é bifásico. Eu estou chutando, né, pela experiência aí,
que ele seja a fase dele, né, o monofásico, ele é 127 volts, o famoso 110, né? Então, esse trifásico aqui, ó, tá vendo que é esse trifásico não, bifásico, desculpa. E tá vendo que as duas fases estão indo para essa tomada aqui, ó, inclusive está escrito ar-condicionado. Então, eu tenho tomadas monofásicas de 127, né? Isso eu estou chutando. Eu tenho luminárias né, para 110 volts e eu tenho uma tomada que funciona com duas fases. Aí é 110, né? Vezes a raiz quadrada de 3, é assim que a gente calcula a tensão de duas fases. A gente pega a tensão da monofásica e multiplica a RMS, né? Multiplica por raiz quadrada de 3. Aí vai dar 220 volts. Então quer dizer que eu tenho um ar-condicionado aqui, né? Um split, por exemplo, ou de janela, né? Que os mais antigos, de 220 volts, né? Ou é o que eu estou chutando aqui. Em ambiente, em concessionárias aí de energia, né, em que o monofásico tem um padrão de 110, né, o 127, é comum você ter instalações bifásicas, você utilizar tanto equipamentos de 220 quanto equipamento de 110. Inclusive é um problema, né? Se você tem só equipamentos de 110 aí, né? Dependendo aí da localidade que você mora, tem a Companhia Paulista de Força e Luz lá na região de Paulínia, se eu não me engano. Ela tem tanto bairros, setores lá que tem 110, que tem 220, aí é uma maior confusão aí. Aí o pessoal já saturou disso, eles preferem, onde é 110, né, ser bifásico, porque aí eles podem ter aparelhos de 220 volts, que é o que tem no mercado aí para vender, a maioria. Alguém tinha uma dúvida aí? Não? Concretamente muda entre monofásico, bifásico, trifásico, É porque pentafásico, hexafásico? não, 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 assim, até trifásico. É você utilizar dois condutores energizados, né? Geralmente a gente usa, lembra lá em eletricidade, né? A gente tem a fonte aqui, né? A fonte alternada à tomada aqui, né? Aí geralmente a gente vem aqui, vamos supor, vai ligar o chuveiro, né? Que é uma resistência basicamente. Aí aqui no chuveiro a gente vem a fase, né? Que ela pode ser 220 volts ou 127 volts. E do outro lado, né, você tem a interligação, o fechamento do circuito aqui onde a corrente vai fluir, né? O neutro. Se for 220 volts. Aí, se você tem disponível 127 volts, né? Porém, você tem um chuveiro de 220, aí o que que você vai fazer? Você vai ligar ele no bifásico. Aqui vamos supor que fosse a fase A, né? Aí, esse chuveiro você vai instalar igualzinho, você instala um monofásico, né? Com dois condutores. A diferença é que a fase A vai entrar num dos pinos lá de força, né? Vamos chutar que a fase A vai entrar aqui e a fase B aqui, por exemplo, e aqui o terra. Então a A vai de um lado e a B, por exemplo, ou a C, né? A B do outro lado aqui. Aí quando eu tenho uma fase de 127 volts, né? Aí a diferença de potencial que vai aparecer nesse chuveiro aqui, ó, cada uma tem 127 volts. Aí geralmente você faz esse cálculo aqui, aí você pega a tensão monofásica, multiplica por raiz quadrada de 3. E aí vai dar, resumindo aqui, ó, vai dar 220 volts. Então, para esse chuveiro, né, que ele é projetado para 220 volts, eu posso pegar duas de 127 que vai dar 220 volts. Aí o trifásico, por exemplo, eu tenho um motor trifásico onde a fase é 127. Aí nesse motor trifásico, né, vamos supor, eu tenho aqui um motor aqui, né? Aí vai chegar, né, fase A, fase B e fase C, né?
Então, vamos supor que cada um deles eu tenho 127 volts. Aí 127 vezes raiz de 3 dá 220. 220 vezes raiz de 3 vai dar 380. Então, a queda de tensão nas três fases aqui, para fazer com que esse motor gire aqui, né? E ele é uma esteira, por exemplo, né? Uma esteira transportadora, ela funcione, ele precisa de uma tensão trifásica, se ele for monofásico 127, de 380 volts. Então a gente tem 380 que é trifásico e nós temos, né, 380 que é bifásico. No caso, 220 vezes raiz de 3, né, vai dar 380. Então, onde é monofásico 220, a tensão bifásica é 380. Isso quase ninguém sabe, viu? Inclusive, eu tinha colegas lá no curso de engenharia que terminou a engenharia e não tinha pego essa visão ainda. Ai, professor, mas como assim ele está passando fome? Não, o pai é dono de construtora. Inclusive, eu trabalhei já para eles. Então, vocês estão entendendo? Né? A gente tem que se salvaguardar, né? Ainda mais né, se a gente, vamos supor, né, não somos milionários, né, o pai nem a mãe, né, milionário e tal. A gente tem que sempre primar por aprender o máximo possível, porque uma hora aquele conhecimento que a gente acha que não vai dar em nada, vai dar em alguma coisa. Beleza? Então, você entendeu aí? Acho que foi o Heiser que perguntou, né? Então, essa que é a questão. Então, vamos lá, ó. Então, neutro. Eu tava vendo aqui, professor. Tem uns cursos aí que o pessoal fala curso de AutoCAD que tem no Senai que tem, né? Acho que é 3 semanas quase. Mas você acha que realmente você vai ter autonomia para saber tudo de projeto? Com curso desse assim? 3 semanas? De É AutoCAD, né? A parte de projeto. AutoCAD 2D? Projeto elétrico. Mas, assim, não, eu confesso que provavelmente sim, viu? Mas eu confesso que eu nunca fiz esse curso de AutoCAD 2D. Até na época eu queria, né? Mas como eu fazia particular, eu gastava meu dinheiro praticamente todo, né, vamos dizer, na mensalidade, né? E aí eu aprendi, eu entrei num escritório, né? Eu falei, ó, eu trabalho de graça, eu faço café aí, mas eu quero aprender a fazer projeto. Daí eles deixaram, né, eu fazer lá o estágio não remunerado, né? Aí depois eles até começaram a me pagar. Mas assim, é porque não estava tendo demanda, né? O problema é que às vezes o pessoal não tem demanda, né? Não tem a necessidade e treinar um estagiário é complicado, né? Você tem que se empenhar, né? A não ser que seja um curso, igual você falou aí, né? Mas dá para você ter noção. Agora dizer assim, não, você vai saber tudo e tal, aí já depende do seu conhecimento prévio aí, né? Às vezes você já faz instalação, você já está mais acostumado, então você vai ter uma facilidade melhor para aprender, tá? Uma maior, né? Beleza? Vamos lá. Então, nesse eletroduto, ó, eu tenho o quê? Ó, dois, né? Ó, cinco, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, 8 condutores aqui. Inclusive, pessoal, tal, às vezes, né, esse terra aqui, ó, ele pode ser compartilhado. Mas geralmente, se ele fosse compartilhado, ele só teria um T aqui, viu? Então, são esses 7 condutores nesse eletroduto. Aí, para você ligar esse interruptor aqui, é o professor lá, quando você já tiver lá na matéria instalação predial, ele vai falar, ó, o condutor fase aqui do circuito 1 aqui, ó, ele vai descer aqui, ir lá para o interruptor, ligar lá na tecla do comando A, vamos supor que é a tecla de cima, né? Vamos supor que tem uma tecla em cima e outra tecla embaixo, aquelas teclas deitadas, né? Na tecla de cima é o comando A. Aí essa tecla de cima, ela tem o interruptor, ele tem esse tipo de conexão aqui, ó. O pessoal chama de faca, né? Então, a fase, ela veio por aqui, ó, do circuito 1 aqui, a fase A, por exemplo, veio aqui, ó, e aí vai voltar lá para a luminária, né? Deixa eu pôr a linha de chamada aqui, ó, vai voltar o que eles chamam de retorno.
Aí você desenha só a metade de cima, e embaixo você põe a letra do comando aqui, ó. Ah, então quer dizer, professor, para a gente interpretar esse desenho, ó, esses três circuitos vêm aqui nesse eletroduto, saiu do quadro. Quando chegou na caixa octogonal aqui, dessa luminária aqui, ó, ele desceu a fase para o interruptor, para a tecla do A, e subiu, né? O, e subiu para voltar o quê? Para voltar o retorno, né? Que ele nada mais é do que a fase. Só que a fase que eu posso vir aqui na tecla, ó, ou fechar o circuito ligando, ou abrir o circuito desligando, tocando no outro lado da tecla, né? Ah, então quer dizer que o retorno ele é a fase do circuito, só que eu posso desligar aqui no interruptor. Ah, entendi. Então volta o retorno, aí o retorno vai ser ligado o quê? Na lâmpada. Só que aqui, ó, é comando A, né? Então ele vai ser ligado nessa lâmpada aqui, ó, nessa e nessa aqui, ó. Só que vocês estão vendo que o projeto aí tem um errozinho, né? Tem um erro, ó. Qual que é o erro? Não tem uma tecla B aqui? Cadê que o B está descendo aqui? Então, o neutro aqui, ó, ele fica também, ó, ele fica nessa luminária, fica nessa. Toda e qualquer luminária que eu tenho aqui, ó, o neutro, ele vai ser conectado aqui, ó, tanto nas de comando A como nas quatro aqui de comando B. Então, o neutro foi conectado aqui, só ele esqueceu de subir o cabo, o retorno aqui, o B, ó. Então, tem que ter o retorno B voltando para cá, né? Que aí ele vai fechar o circuito aqui, ó. Ficou o neutro aqui, fica o neutro aqui também, ó. O neutro tá vindo, então tá ok, tá correto, né? Só tá faltando, né? O retorno B, ó. Tá vendo que aqui ele já tá constando, ó. Tá vindo dessa luminária indo para essa outra aqui, ó. Aqui tá certo. Só que ele tá utilizando como passagem de cabo para alimentar o circuito da tomada 2 aqui, ó, nesse ponto, aí ele está vindo fazendo percorrendo essa parte aqui, ó. Então, eu tenho que ter o quê? O neutro, a fase 2 ou a fase 2 não, o circuito 2, né? E o terra dele aqui, ó. Tá faltando isso daqui no desenho. Então, a gente já encontrou um erro aqui, ó. Já corrigimos. Encontramos o segundo erro aqui, ó. E aqui, ó, tá certo. Porque eu não vou só energizar essa tomada aqui, ó, com monofásico, né, um neutro e um terra, né, para seguir esse padrão aqui dessa tomada, né, só que só com uma fase. Então, aqui tá certo, ó, ele só o que interessa, ó, ele passa, ele tá lá no forro, né, desce na parede aqui e vai para esse ponto aqui. Geralmente esse desenho é uma tomada baixa, que ela fica acho que é 15 centímetros do piso acabado, uma coisa assim. Beleza, vamos ver o que que tem mais aqui, ó. Aqui desse lado tá certo, ó. Ele vai só alimentar a tomada 2 aqui, ó. Circuito dó neutro, fase e o terra. Ok, tá aqui tá correto. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo que todos os circuitos estão passando por essa luminária, a caixa dela, né? Aqui tá certo, ó. Eu tenho o neutro, que vai conectar nas lâmpadas aqui, né? E também conecta na tomada, né? Eu tenho o retorno, o B, né? Que vai conectar nessas duas aqui para fechar o circuito. Beleza? Tem o retorno B, tem o retorno A, né? E ele vai para essas duas aqui, então tá correto aqui, ó. Preciso do neutro? Preciso, tá passando aqui. Preciso do retorno A, que vai lá para frente. Preciso do retorno B para fechar o circuito dessas luminárias aqui. O neutro já está indo, né, e sendo conectado. Eu tenho uma tomada do circuito 2 aqui, ó. Só que esse circuito 2 aqui, ó, vocês estão vendo que tem duas fases. E no 3 aqui tem duas fases. O único que tem duas fases é a tomada do ar-condicionado aqui, ó. Então aqui, ó, você pode pôr até uma perninha aqui, ó, para dizer que é o neutro.
Se eu desenhar ele maior aqui, ó. Só preciso não perder o fio da meada. Vai neutro, fase e terra do 2. Vai conectar aqui no 3, né? Fase, vamos supor A, fase B e o terra. 3. Agora sim está correto. Então, o único erro é aqui, ó. Que em vez de ser fase, aqui é neutro. Agora vamos lá. Chega aqui, ó, o neutro fica aqui, o retorno do B também fica aqui, né, para ligar essa luminária. Vamos descer, vamos passar o forro aqui, descer aqui para essa tomada, né? O neutro está correto, o terra está correto, só está errado o quê? O retorno do B, ó, isso aqui está errado, né? Então, na verdade, aqui é neutro, fase do circuito 2, né, o disjuntor 2 aqui, e o terra. Agora sim, isso está correto. Vamos ver aqui, ó, para essa outra luminária. Tá vendo? Você fazer um projeto assim na mão, você tá vendo o tanto que demora, né? Aqui eu tô demorando mais ainda porque eu tô mostrando passo a passo, explicando para vocês. Mas geralmente ele demora, né? Porque aí você vai ter que ir ponto a ponto se você for fazer na mão, né? Por isso que hoje em dia a gente utiliza os softwares, né? Que eles interpretam o desenho aqui, né? E já aparece tudo em questão de milissegundos aí. Beleza, então eu preciso do neutro para colocar não só nessa luminária aqui, mas também para fechar esse circuito aqui, ó. E na verdade, eu preciso aqui só do terra aqui, ó. Descer aqui o terra, ó, aqui ficaria a fase A, ó, a fase B. Aí aqui, pessoal, nesse circuito aqui que eu imaginei aqui, né? Eu teria, né, um outro. Aí vamos supor aqui, ó, esse aqui fosse fase A também, aqui é a fase A. E aí eu teria um terceiro aqui, ó, que seria na fase B e na fase A. Aí já esse disjuntor aqui, ele seria bifásico. Fases B e A, né? Ou A e C, ou A e B, né? O neutro vem para cá. O neutro também. Não, o neutro aqui não é necessário. O terra aqui. Aí quem faz a vez do neutro é o outra fase aqui. Aí seria um disjuntor bifásico para esse circuito 3 aqui. Fase, terra. Ok. Aqui está correto. Neutro, retorno do B. Então, esse aqui é o último retorno onde essa tecla aqui, ó, a tecla do B, vai ligar e desligar nesse ponto aqui todas essas quatro luminárias ao mesmo tempo. Então aqui está ok, está correto, ó, neutro, retorno do B que se estendeu aqui e usou como caixa de passagem para passar essas duas fases aqui e o terra. Agora vamos ver se isso aqui está correto. Ainda iluminação, né? Tá ok, neutro dela. E para fechar o circuito, o retorno do A aqui dessa primeira tecla aqui, ó. Ok, tá correto. Eu ainda vou alimentar a tomada 2 aqui. Ok, beleza, tá correto. Beleza, coloquei o neutro aqui, coloquei o retorno. Aqui tá correto. Desço aqui para tomada circuito 2. Corretíssimo. Agora vou alimentar aqui, ó. Tá faltando quem aqui, ó? Tá faltando. Ó, o neutro ele precisa aqui realmente.
Tá faltando uma fase aqui, ó. Vocês estão vendo que tem neutro, fase 2, né? O circuito 2, desculpa, o disjuntor monofásico, e o terra. Aqui tá correto que ele vai descer direto para essa tomada aqui. Eu preciso do neutro aqui e ainda preciso do retorno do A aqui, ó. Aí necessariamente eu não preciso enumerar, falar que é um aqui não, viu? Mas tem uns que você individualiza tanto o neutro para iluminação quanto o neutro para tomadas, tá? Tem isso também. Agora aqui, ó, ficou o neutro e o comando A, né? O retorno do comando A aqui. Agora eu tenho o circuito 2 e aqui está falando um. Primeiro, ó, não pode, né? Eu vou dar uma de Padre Quevedo. Isso não existe. Não pode o mesmo disjuntor que ele comanda, né, ou protege o circuito de iluminação compartilhar com o circuito de força. Tá lá na NBR, lembrando aqui, ó, NBR 5410. Tá lá falando que circuito de iluminação é um disjuntor, circuito de força, tomada de uso geral ou tomada de uso específico, no caso esse ar-condicionado aqui, são em disjuntores diferentes, separados. Iluminação e força, disjuntor separado. Então isso aqui não poderia ser o circuito 1. Esse daqui eu vou chutar que é o 2, já que eu tenho então neutro, fase com o disjuntor do circuito 2 e o terra dele aqui, ó. Esse aqui está errado, esse aqui deveria ser o 2. Para estar em conformidade com a NBR 5410. Beleza? Então é isso, pessoal. Atividade 2 é essa, é você interpretar, por isso que eu preciso junto aqui com vocês, né, como se a gente estivesse fazendo um estudo dirigido, né, interpretando, já que é a primeira, vamos dizer assim, quem ainda não é da área aí, né? Primeira vez na televisão que você está vendo o que que é uma planta baixa, né? A gente teve aula anterior aí, né? O que que é a nomenclatura do circuito de energia e como é que ela é desenhada nessa planta baixa aqui, né? Qual que é a lógica dela? Aí lá no laboratório, né? Se vocês na primeira aula já não tiveram essa oportunidade, né, de fazer montagem lá, né, vocês viram, né, o neutro ficou na lâmpada, o retorno, né, foi a fase que desceu e eu volto aqui para a lâmpada, né? Eu não posso simplesmente colocar o neutro e a fase direto na lâmpada, porque senão essa lâmpada vai ficar ligada ininterruptamente. Ela só vai desligar se eu desligar o disjuntor. É por isso que você tem que passar pelo interruptor para eu poder ligar e desligar sem ter que desligar o disjuntor do circuito ou o geral, né? Vamos supor que tivesse só um disjuntor para tudo, né? E tem muitas casas para aluguel, né, que é desse jeito. Não está já vou dizer logo, não está em conformidade com a NBR 5410, mas aí isso é assunto aí para quando a gente chegar lá, instalações elétricas prediais aí no próximo módulo. Beleza? Então é isso, pessoal. Tem alguma dúvida aí sobre o que é essa tarefa? Não? Essa é mais difícil que a outra, né, professor? É porque aí você tem que entender a lógica, né? Por que que eu estou descendo, né, ela é mais difícil por isso, ó. Você tem que ler o projeto e ver o que está errado nele. Aí esse exercício da gente ver o que está errado é que aí eu aproveito para explicar o que é, né? Ah, o que que é esse tal de retorno aqui? Ah, não, então eu passo no interruptor primeiro, porque ele abre e fecha aqui, né, para ligar e desligar a lâmpada. Realmente é mais difícil que a primeira, né? A primeira ela parece bem difícil, né? Mas depois que a gente entende, né, que é só o quê? Identificar os elementos do desenho, né? Aí a gente já pega a manha. Mas essa aqui, logo, logo, ó, vocês já vão pegar a manha disso aqui, ó.
Sei que a primeira vez que eu peguei um projeto elétrico, uma arquitetônica aí, né? Eu confesso que eu fiquei assim meio, eu falei, meu Deus do céu, onde que eu tô, pra onde que eu vou? Igual aqui, ó, às vezes projeto aqui, você fica doido, né? Você, ai meu Deus do céu, você olha assim, mas aí com calma, vocês vão entendendo aí, né? A lógica aqui, e vocês vão assimilando aí, né? O que que significa cada nomenclatura, né? Aqui no projeto, onde ficam as legendas, né? Igual o colega aí perguntou, né? A legenda geral, ó, de tomadas, aí, ó. Ó, É, não, 30. tendo mais uns diazinhos para entregar, eu acho que depois da aula presencial vai dar Uhum. uma clareada, né? Então, beleza, é isso aí. Isso é mais difícil, mas ele é. A gente aqui interpretando aqui, né? E lá no laboratório, eu acredito que vai ficar mais lógico ainda para vocês, né? Na hora que você estiver passando os cabos lá e tal. Mais alguma dúvida aí, galera? Não, tranquilo. Então tá ok. Bom descanso, boa noite. Boa noite, pessoal. Bom descanso, fiquem com Deus. E até a nossa próxima web aula. Aí lembrando que vai ficar aberto, viu? Até o final do módulo, né? Os envios, tá bom? Parar aqui a gravação. Fiquem com Deus e até nossa próxima web aula que já vai ser já da matéria de QSMS, depois das férias aí.